Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Lucas. A gente vai estar dando início hoje à nossa revisão de ciências da unidade 3 e da unidade 4, que são as nossas unidades para estudar para o simulado. Tá ok? Então, pegue seu livro, seu caderno e faça as anotações necessárias que você precisa. Então, a aula de hoje vai ser sobre o solo, né? A habilidade que você tem que ter dentro da disciplina é de compreender esse processo de formação dos solos, né? Como é que o solo está sendo formado. Então, você tem que compreender como ocorre a formação do solo e os fatores que influenciam, né, essa formação do solo. Tá ok? Então, como conceito, né? Conceito de solo. O solo é um recurso natural, né? Ou seja, é produzido livremente aí na natureza, não tem interferência humana, mas ele é utilizado em diversos fins econômicos para a gente, né? Principalmente a questão da pecuária e também a questão da agricultura, que é o principal mecanismo aí que rege, né? O que a gente chama de solo. Então, sem um solo fértil, sem um solo bom, a gente possivelmente não teria o que a gente chama de uma agricultura bem definida, né? Bem desenvolvida. Então, ele é importante nas diversas práticas chamadas de agropecuárias, né? Que envolve aí a agricultura e a pecuária, e na geração de alimentos, né? Por que é tão importante o solo, né? Porque a partir do solo é que a gente consegue produzir os alimentos, né? E principalmente o desenvolvimento do solo, ele traz aí para a gente também a questão da produção de oxigênio pelas plantas, tá ok? Então, esse é a importância do solo, né? Então, qual é o conceito de solo, professor? Qual é o conceito? O solo é uma camada superficial, uma fina camada, né? É como se eu tivesse, por exemplo, como se eu tivesse o livro. O que é o superficial? É como se eu tivesse esse livro, né? Superficial é a parte da capa. Então, ó, é essa fina camada aqui. Então, o que é o solo? É uma fina camada, né, da crosta terrestre. E a gente já estudou o que é a crosta terrestre. Então, o solo é uma fina camada da crosta terrestre, tá? E é composto por sais minerais, né? Ou seja, por minerais que foram aí degradados ou dissolvidos pelas rochas, tá ok? Então, da onde é que vem esses minerais do solo? Vem das rochas, né? Da decomposição ou da degradação das rochas. Então, o solo vem aí da decomposição ou degradação de rochas. Ah, professor, quais os tipos de rocha a gente pode encontrar aí sendo decompostas e formando o solo? Rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Então, 3 grandes grupos de rochas podem ser formadas aí, né? Resultar no solo, tá ok? Então, o que é o conceito de solo novamente? É uma camada fina superficial da crosta terrestre, formada através da decomposição ou da degradação do que a gente chama de rochas, né? E a gente estudou lá na unidade 2 que a gente tem 3 tipos exatamente de rochas, né? As chamadas rochas ígneas ou magmáticas, sedimentares e rochas metamórficas. Passando aí, a gente vai para os componentes do solo. Nas nossas aulas, dentro da sala de aula, a gente estudou que o solo ele é formado por alguns componentes, que são chamados de componentes do solo. Então, o solo ele é composto por um sistema chamado de trifásico, né? Composto por um sistema trifásico. Por que o solo ele é formado por um sistema trifásico? Porque o solo é composto de uma porcentagem de ar, cerca de 25% de ar. Ele é composto por minerais que vêm da onde? Das rochas, né? É composto também por água.
tá? Então, ele é considerado um sistema trifásico. Então, o solo, ele tem vários componentes, mas os principais são matéria orgânica e os compostos minerais, o ar e a água, tá ok? Então, qual a função do ar dentro do solo, né? O ar, ele ocupa aí os espaços entre as partículas, né? Ou seja, os espaços entre pequenos grãozinhos do solo, né? Permite a respiração dos seres vivos que estão dentro do solo, né? Ah, por exemplo, como é que a minhoca respira lá dentro, professor? Por meio de alguns espaços, alguns buraquinhos que existem no solo, e é por onde esse ar entra e pode estar aí promovendo a respiração de alguns seres vivos. Por exemplo, a formiga. A formiga, quando ela entra lá no ninhozinho dela, dentro do solo, como é que a formiga vai respirar, né, lá dentro? Devido ao ar que está entrando ali no solo, né? E essa quantidade de ar, ela é variável, ou seja, ela muda. Ela pode ser maior ou pode ser menor, tá ok? Então, água. Qual a função da água dentro do solo, professor? A água, né, ela dissolve. O que é dissolver? Lembra lá do suco de pacote, né? Eu sempre, quando vou explicar a parte de dissolver alguma coisa, eu mando lembrar lá do suco de pacote. Por quê? Por quê? Porque o suco de pacote, né, a gente tem o pozinho e a gente dissolve, ou seja, coloca ele na água e vai misturando. Então, o que é dissolver? É misturar, é englobar, né? É colocar todos os minerais. Pensa então que dissolver é misturar, juntar os minerais que estavam naquele. Lembra lá do suco? O suco tá o pozinho, né? Então, quando eu adiciono água e começo a mexer, eu estou misturando e dissolvendo o suco. É o mesmo processo aí para o que a gente chama de dissolver os sais minerais. Então, a quantidade de água também é variável, ou seja, vai mudar, né? Então, mudar, né? Vai mudar aí de acordo com o tipo de solo. E por que a água é importante? Porque ela dissolve os sais minerais, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem algumas camadas, né? E essas partes marrons são a parte mineral do solo, né? Então, essas partes marrons, as mais escuras, né? É onde a gente tem os minerais. E essa parte mais azulzinha aqui é onde ficam as partículazinhas, né? As moléculazinhas de água. Tá ok? Então, como é que se formam os solos, professor? Então, os solos eles são formados, né, a partir da decomposição, né? Decomposição, da degradação de rochas, né? Chamada de rocha-mãe. Por que é chamado de rocha-mãe, professor? Porque simplesmente é a rocha-mãe que vai dar origem aos tipos de solo, né? Então, a rocha-mãe, ela dá origem a qualquer tipo de solo, seja ele argiloso, seja ele arenoso, ou seja ele siltoso, né? Então, o que é a rocha-mãe? É a rocha que vai dar origem a todas as camadazinhas que nós vamos estudar do solo. Então, todas as camadazinhas que a gente estuda do solo, a gente vai dizer que elas são formadas, né, por uma rocha-mãe, pela degradação, pela quebra em pedacinhos dessa rocha-mãe. É como se eu tivesse, por exemplo, esse grampeador e eu quebrasse ele, né, degradasse. Estou quebrando ele, professor, estou quebrando. Então, eu estou degradando. Então, como é que se forma o solo? O solo se forma a partir da degradação ou da decomposição de rocha-mãe, né? E como é que isso acontece? É rápido ou é lento, professor? Em geral, né, é muito lento, né, esse processo. Em geral, a gente diz que demora um pouquinho de tempo, né? É bem devagar que vai se formando o solo, né? Então, tá aí a importância de nós termos um solo ideal, um solo chamado de solo fértil, né?
Então, como é que essa rocha-mãe ela é decomposta? Lentamente, né? Ou seja, ela vai demorar um pouquinho pela ação do clima, né? Do tempo. Aí o clima está envolvendo o quê? Chuva, né? Então está envolvendo para a gente a chuva, né? Então, o clima envolve a chuva, professor. Pela água e pelos ventos, né? A gente estuda que o solo, as rochas mães, a rocha mãe ela é degradada, né? A rocha mãe ela é degradada pelo que a gente chama, a rocha mãe ela é degradada pelo que a gente chama de intemperismo, que depois a gente vai ver. Então, todo esse processo de origem e de constituição do solo, a gente chama isso de pedogênese. Gênese vem de origem. Origem. Gênese vem de origem. E pedologia estuda os solos. Então, gênese vem de origem. E pedo vem de solo. Então, o que é a pedogênese? É a ciência, né, que estuda a origem e como é que o solo está sendo formado ali e qual é a constituição dele. Que tipo de mineral, que tipo de rocha deu origem ao solo. Então, isso é o que a gente chama de pedogênese. Tá ok? Então, como se formam os solos, professor? Primeiro é preciso eu ter a rocha-mãe, né? Então, eu tenho que ter a rocha-mãe primeiro. Essa rocha-mãe sofre a ação, né, da chuva, do vento e do clima. Sofre a ação de tudo isso. Depois de ter essa rocha-mãe ter sofrido a ação de chuva, vento e clima, né, que é o que a gente chama de degradação, a gente vai ter, né, a formação da primeira camada do solo, né? Então, essa camada aqui é chamada de rocha-mãe, né? Rocha-mãe. A segunda camada do solo, né? Que é chamado aí de camada ou horizonte C, que é quando a gente tem as rochas já em pequenas quantidades, em pequenas porções. Que é chamado também de solo jovem, né? Depois desse solo jovem é formada mais uma camada, né? A camada B, que é a zona de transição, né? Ou que está lá no meio, professor. Então está no meio, a transição, está no meio. Então o horizonte ou camada B está bem no meio, entre o que? A camada que ainda tem os grãozinhos da rocha-mãe e a camada rica em humus, em matéria orgânica, resto de animais e plantas mortas. Tá ok? E aí, quando a gente tem essa camada rica em humus, nós vamos ter o solo maduro, que é aquele solo... O que é algo maduro, né? É que precisou de um tempo para se formar, para se desenvolver. É um solo completo, né? Então, a pessoa madura é uma pessoa mais completa, né? Assim como o solo. Tá ok? Então, processo, como é que ocorre, né? Tem toda uma cronologia, tem toda uma questão de tempo para ocorrer essa formação do solo, né? Então, o primeiro passo é o quê? É uma decomposição lenta da rocha-mãe, né? Então, por muito tempo, o quê? A água, né? Já viu aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Esse é um termo bem bacana para a gente fazer essa analogia, né? Para a gente fazer essa comparação em relação à formação do solo. Então, a primeira etapa é o quê? Tentar destruir ali, né? Quebrar em pedacinhos a rocha-mãe. E pelos agentes chamados de intemperismo, né? Quem são os agentes do intemperismo? Água, vento, chuva, planta, bactéria, vírus, tudo que tem a capacidade de destruir a rocha, né? Então, conseguiram entender? Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo, professor? Com o tempo, né, essas rochinhas que estão sendo degradadas, né, tô tirando um pedacinho delas aqui, ó, elas vão começando a se soltar, formando, né, alguns grãozinhos de rochas, né?
Depois desses grãozinhos de rocha que vão sendo formados, né? Tem a formação aí da matéria orgânica. Tem animais que começam, né, a ficar aqui em cima desse restinho de rochas que começou a ser formado. E esses animais vão morrer e vão encher o solo de nutrientes, né? Então o solo fica cheio de nutrientes, fica fortão, né? Fica fortão. O professor não é tão forte, né? Então fica fortão, assim. Então, enquanto os horizontes vão se formando. O que são os horizontes? São as camadas do solo, né? Então, a gente nem vou mostrar aqui, estou mostrando essa imagem, mas a gente vai discutir mais à frente quais são os horizontes que nós temos. Tá ok? Então, esse daqui é um exercício, depois a gente volta para ele, ok? Pedogênese já falamos, vamos aonde eu queria chegar, camadas ou horizontes do solo, né? Então, o solo, ele apresenta horizontes ou camadas. E segundo, né, alguns especialistas, essas camadas elas têm o que a gente chama de classificações, né? Então a gente chama de horizonte O a camada mais externa. O que é a camada mais externa? É a camada mais próxima da gente, né, dos seres humanos. Então essa fina camada que a gente vê aí, né, que é meio de uma cor mais escura para o marrom até o preto, né? É o que a gente chama de horizonte O. Então, o horizonte O é a camada mais superficial do solo. É onde tem matéria orgânica, né? Então, é onde tem matéria orgânica. O horizonte O é o quê? O horizonte A é o quê, professor? É onde a gente tem os minerais misturados com a matéria orgânica. Então, qual a diferença entre o horizonte O e o horizonte A, então, professor? É que o horizonte O, ele só tem matéria orgânica em decomposição. E o horizonte A tem o quê? Matéria orgânica mais os minerais. Tá ok? Então, essa é a diferença dos dois. Um tem só matéria orgânica, o horizonte O, e o horizonte A tem matéria orgânica e tem minerais. Tá ok? Horizonte B. O horizonte B, então, ele é resultado de uma acumulação, né, de minerais e a gente tem um baixo acúmulo de material orgânico, né? E o horizonte C, ele é a camada formada por partes da rocha-mãe. Então, o horizonte C, ele é uma camada rochosa, né? Formada aí pelo que a gente chama de rocha-mãe. Então, o horizonte C é considerado uma camada rochosa. Então, onde é que está, professor? A camada que tem a rocha-mãe? No horizonte C. E onde é a camada que só tem matéria orgânica, ou seja, resto de animais e resto de plantas? No horizonte chamado de horizonte O. Onde é que tem, professor? Matéria orgânica, né? E minerais no horizonte A. E no horizonte B eu tenho bem pouquinha matéria orgânica e muita quantidade de minerais. Tá ok? Então, pensando aí, funções do solo. O solo tem diversas funções para a gente, né? Uma delas aí é a purificação da água, né? Então, como é que a gente pega lá do lençol freático aquela água bonitinha, né? Que a gente tem, bem limpinha lá dos poços, né? Artesianos. Através daí da água que vai infiltrando no solo. Inclusive, iremos fazer um experimento mostrando na prática como é que funciona esse processo de limpeza aí, né, da água pelo solo. Então, o solo ele vai purificar a água e diminuir aí os agentes que vão contaminar a água. O solo também ele ajuda a regular o clima, ajuda aí na ciclagem de nutrientes, né? O que é ciclagem de nutrientes? É na transformação de nutrientes. Eu vou passar esse nutriente de um indivíduo para outro indivíduo, ou de um lugar para outro. Isso é ciclagem, né? O solo ajuda também a manter o lugar onde os indivíduos vivem, né? Os organismos vivos vivem. Ajuda na regulação, por exemplo, de enchentes.
ajuda na infraestrutura, fornece materiais de construção, né? Aquela areia, por exemplo, areia grossa, areia fina da construção civil é dada também pelo solo, né? Pelos grãozinhos de areia que tem no solo. Então, o solo tem infinitas funções para a gente, né? Infinitas não, finitas, mas são muitas, né? São diversas. Então, fatores de formação dos solos, né? Como é que são esses fatores de formação do solo, né? Então, corresponde aí à formação rochosa original, que é intemperizada. O que é o intemperismo, professor? Lembrando que o intemperismo é a ação do vento, da chuva, do clima e do que mais? Além do clima, né? Ação do vento, da chuva, do clima, de plantas, né? E de alguns animais, como bactérias, por exemplo, e alguns fungos. Tá ok? Então, quem é o material de origem? Quem é que forma? Quem é que dá origem ao solo? São as rochas, né? Estão vendo aqui os tipos de rochas que nós trabalhamos, né? Estão vendo aí os tipos de rocha que nós trabalhamos? Essa daqui é rocha ígnea, né? Essa daqui, rocha sedimentar. E essa é uma rocha bonitona, né? Chamada de rocha metamórfica. Rocha metamórfica. Tá ok? Então, quem dá origem ao solo? Rocha-mãe. E quem pode ser a rocha-mãe? Nossos três grupos de rochas. Tá ok? Ígnea, sedimentar e metamórfica. Tá ok? Então, ó. Solo de terra roxa é um tipo de solo, né? Um dos solos que a gente mais tem aqui no Brasil. É um tipo de solo chamado de solo argiloso. Tá lá no seu livro, né? O que é o solo de terra roxa? É um solo que é o mais abundante do Brasil. É um tipo de solo chamado de solo argiloso. E ele tem origem aí, né? A partir de rochas chamadas de rochas vulcânicas, né? Principalmente o basalto, né? Que nós já estudamos, que é um tipo de rocha chamada de rocha ígnea ou magmática do tipo extrusiva, né? Aquela composta por uma única cor e possivelmente por um único mineral chamado de basalto. Tá ok? Então, solo de terra roxa é um solo chamado de solo argiloso, né? Que tem uma composição de basalto, tá ok? E também pode ser rico em outros componentes como ferro, tá ok? É um solo super fértil, né? Então, é um solo muito fértil, aí é o que a gente chama de solo de terra roxa, ok? Relevo, o que é o relevo? O relevo ele exerce, então, aí na geografia ensina melhor para a gente. Eu não vou estar me atentando a essa questão de latossolo, neossolo, porque eu não quero que vocês saiam daqui, né? Sendo engenheiro agrônomo, que é quem estuda basicamente essa parte de solo, né? Quem for engenheiro agrônomo estuda essa parte mais aprofundada do solo. Então, eu não vou trabalhar essa parte de relevo com vocês ainda, né? Caso seja necessário, a gente volta. Então, organismos vivos, né? Como é que os organismos vivos eles atuam no solo, né? E aí a gente estudou que principalmente as minhocas, né? Elas ajudam a gente na entrada de ar e de nutrientes no solo. Então, as minhocas, elas ajudam na entrada de ar, de água, né? De nutrientes no solo. E ajudam a formar o que a gente chama de humus, né? O que é o humus, professor? É o resultado, né? Da decomposição ou da degradação da matéria orgânica, né? É o resultado. Como é que fica no final animais, plantas, né? Que foram mortas. Como é que fica no final? Formam o que a gente chama de humus, rico em minerais, né? Então, qual a função, por exemplo, da minhoca, né? A minhoca tem uma função essencial para a gente. Ela cava galerias, né? Ou túneis, que é por onde circula o ar, a água, né? E os fungos e bactérias
transformam toda esse resto de animais, né? Então, quando morre a minhoca, ou por exemplo, a formiga, fungos e bactérias vão no solo, né? E vão fazer essa decomposição, né? Vão lá agir na minhoca, por exemplo, ou na formiga, e vão quebrar ela em pequenos pedacinhos e vão servir aí de alimento para as plantas. Vai voltar de novo o ciclo novamente. Tá ok? Então, o clima. O clima ele é um dos agentes chamados de agentes intempéricos, né? O que é agente intempérico, professor? É quem tem a capacidade de decompor, de degradar a rocha mãe. Então, o que é o intemperismo? É uma ação, né, do vento, da chuva, de plantas ou de animais que conseguem degradar, quebrar rochas, né, em especial a rocha mãe. Então, o clima ele ajuda aí por quê? Porque ele gera, né, água, né, principalmente a água da chuva, os ventos, né, e a temperatura. Fatores essenciais para a formação do nosso solo. Tá ok? Então, clima e intemperismo, né? E aí a gente vê a erosão, um dos assuntos também do nosso livro, né? Então, como é que o clima influencia? Basicamente, a gente tem aqui, ó, tá chovendo, começou a chover. Aí o ser humano, né, não tem muita opção. Ação antrópica quer dizer ação do homem. Então, o ser humano não tem muita opção, começa a fazer casas, né? Começa a fazer casas aqui, em grandes montes, né? Só que o que vai acontecer? A água da chuva, ela vai penetrando aqui o solo. Então, se o solo não for muito bom, se não for um solo argiloso, o que vai acontecer? Começa a ter o que a gente chama de intemperismo. O solo, ele começa a degradar, a se separar. Então, estava unido, estava juntinho. O solo estava juntinho aqui, estava unido. O solo estava unido. O solo estava unido. A água da chuva, né, o vento começa a separar esse solo. E chega um momento que acontece a erosão, que é o resultado do intemperismo, né? Então, o que é a erosão, professor? É quando, né, a água da chuva, né, ou a água dos rios, do mar ou o gelo, eles saem se deslocam, ou seja, saem de um lugar para outro, né? Então, a erosão, vamos lá para a erosão. Então, a gente tem 4 tipos de erosão aí. Erosão eólica. O que é erosão eólica? É quando a gente tem o vento tá batendo aqui, ó. O vento tá batendo toda hora, tá quebrando a rocha. Então, ele vai levar esse pedacinho de solo de um local para outro. Então, quando ele leva de um local para outro, eu estou diante de uma erosão chamada de erosão eólica, que é a erosão gerada pela ação do vento. Tá ok? Erosão fluvial é aquela erosão gerada pela ação dos rios, né? Dos rios. E erosão marinha é quando eu tenho que água do mar, né? Lembra lá daquelas ondas, para quem já foi no mar, lembra das ondas batendo toda hora em uma parte do solo. Tá batendo e ela leva um pedaço do solo. Então, estou diante aí de uma erosão chamada de erosão marinha. E erosão glacial é quando a gente tem o quê? O deslocamento, né, do gelo de um local para outro. Tá ok? Então, tempo. Já falamos disso daqui, exercício a gente continua depois, eu passo esse exercício e iremos chegar aonde eu quero, né? Tipos de solo. Então, a gente tem vários tipos de solo, né? Olha que bonitão aqui, essas plantinhas crescendo, né? Então, olha aqui a plantinha no seu estágio de crescimento, né? Um bebê de início e depois ela começa a crescer lindamente, né? Então, na superfície terrestre, a gente encontra diversos tipos de solo, né? Mas a gente vai ver os principais aqui. Então, o solo, né? Por que a gente tem diversos tipos de solo? Porque cada solo tem uma cor, uma consistência, né? Tem um pesozinho, uma densidade, uma massa e uma composição química de minerais. Então, cada solo tem uma particularidade. É igual a gente, ser humano, né? Cada um não tem uma aparência, né? Não tem um jeito, um modo de ser. Então, o solo também é assim.
O solo também é assim, tem cor, tem consistência, cada solo tem um tipo de coisa. Então, a gente vai começar a ver aqui, por exemplo, o solo arenoso. O que é o solo arenoso? É aquele que tem muita quantidade de areia, né? Então, o solo arenoso é aquele que tem muita quantidade de areia. Solo arenoso tem muita quantidade de areia. Solo poroso ou permeável. O que é permeável, professor? É quando eu consigo, né? Quando eu deixo entrar. Então, entra. O solo permeável é aquele que entra água, né? É aquele solo que entra água. Então, o solo permeável é aquele que consegue, né? Que a gente consegue ter a entrada de água, tá ok? Esse solo arenoso, por que ele deixa entrar água? Porque, em geral, o solo arenoso, ele é cheio, né? De buraquinhos, de poros, né? Então, o solo arenoso é cheio de poros, cheio de buraquinhos. Então, quando a água passa, né? Vamos mudar aqui, vamos botar azul. Então, quando a água passa, né? Quando a água passa, ela consegue passar por esses buraquinhos aqui no solo e consegue chegar em bastante quantidade. Então, a gente diz que um solo permeável, né? É aquele solo que consegue passar água. E um solo pouco permeável é aquele que quase não passa água, né? Então, o solo arenoso é um solo fértil ou um solo pobre, professor? É um solo chamado de solo pobre, um solo pobre em nutrientes. Então, tem muitos nutrientes no solo arenoso? Não, tem poucos nutrientes, né? Tem grandes poros. O que é macro? É grande. Macro é grande. E poros, né? Tem grandes poros. Que dificulta, então, né? A sobrevivência de plantas e de organismos. Então, em solos, por exemplo, por que a gente não vê no deserto, né? Por que a gente não vê no deserto uma grande quantidade de plantas? Porque no deserto a gente tem a prevalência aí dos solos chamados de solo do tipo arenoso, que é um solo pobre em nutrientes, que dificulta a entrada de água e ar e o desenvolvimento de plantas, tá ok? Solo argiloso. O solo argiloso é aquele solo que possui uma consistência fina, né? Esse solo argiloso, diferente do outro tipo de solo, ele é um solo que os buraquinhos são menores e quase não consegue passar água. Então, ó, se no outro passar muita água, esse daqui vai passar pouca água. Só isso daqui de água vai passar, vai conseguir entrar. Então, solo argiloso passa pouca água, porque ele tem muitos grãos grandes, né, de argila, que é um material, né? Esse solo argiloso, em geral, ele é úmido, né? Não sei quem teve oportunidade de ir na Várzea ou no Planalto Santareno. Lá é um exemplo claro de solo argiloso, né? É aquele solo meio barrento que o povo chama, né? Solo argiloso, né? E esse solo argiloso, ele fica úmido, né? Quando ele tá úmido, tá bonitinho, ele dificulta aí a entrada de água, né? E quando ele tá seco, esse solo fica todo rachado, tá ok? Fica apresentando rachaduras, tá ok? Então, tipos de solo argiloso, né? A gente tem esse solo aqui todo rachado, é um tipo de solo argiloso, né? Por que o solo argiloso fica rachado? Pela falta de água. Solo de terra roxa, que a gente já viu, e o solo massapê. O que é o solo massapê? O solo massapê, ele é um tipo de solo que é resultado da união de rochas metamórficas e rochas sedimentares. Esse solo massapê, ele tem muito lá na região nordeste do Brasil. Então, o solo massapê tem mais na região nordeste do Brasil. Tá ok? Esses são os tipos de solo argiloso. Solo umífero. O solo umífero é um solo rico em humus, não é? Que é
o que a gente chama de matéria orgânica, né? Então, o solo umífero é um solo que é rico em matéria orgânica, é rico em humus. Esse solo, por exemplo, chamado de solo de terra preta, né? Esse solo chamado de terra preta, ele é rico em humus, né? Então, é um solo que consegue permitir a entrada de ar e consegue permitir também a entrada de água. E possui uma coloração escura. Então, o solo umífero, né? Aquele solo de terra preta que a gente chama, né? Ah, vou colocar terra preta na minha planta para ela ficar mais bonitinha. Por que que ela consegue se desenvolver mais nesse tipo de solo? Porque é um solo que tem uma certa quantidade de minerais, ou seja, uma quantidade de nutrientes. É um solo que consegue garantir a entrada de água e de ar, coisa essencial para o desenvolvimento das plantas. Tá ok? Então a planta consegue se desenvolver melhor dentro do solo chamado de umífero, né? Então, o que acontece, né, nesse solo umífero? A matéria orgânica, então, ela é depositada, né? Se deposita no solo e é resultante, né? Então, o que é a matéria orgânica? É o resultado da decomposição de animais e de plantas mortas, né? Ou então da defecação, né? Do cocôzinho lá das minhocas, ok? Solo calcário. Solo calcário é aquele que apresenta uma quantidade muito grande de calcário, né? Tá aí o nome do solo calcário, né? Ele tem uma coloração meio esbranquiçada, né? É um solo seco e, em geral, o calcário ele é usado, né, para minimizar a acidez, né? A acidez, minimizar a acidez do solo. Então, o solo, o que é um solo ácido, professor? Já tiveram a oportunidade de provar o vinagre? O vinagre, por exemplo, é uma substância ácida, tem um sabor amargo, azedo, né? O vinagre. Não estou dizendo para você fazer isso, né? Mas o vinagre ele tem um sabor azedo, né? Se a gente conseguir provar. Então e esse sabor azedo, essa substância meio azeda, faz com que alguns micro-organismos, né? Alguns pequenos animaizinhos não consigam sobreviver nesse tipo de ambiente. Então, o solo, né, que é muito ácido, as plantas não gostam desse solo. Então, o que a gente usa para tornar esse solo agricultável, né? Para a gente tornar esse solo para que essas plantas consigam gostar dele? A gente usa o calcário para diminuir essa acidez do solo, ok? Então, solo aí da floresta amazônica, esse solo lindo aí, né? Mas é um solo que é pobre em nutrientes, né? Apesar da Amazônia ter essa floresta imensa, exuberante e linda, né? Que só a gente tem, amazônidas. A Amazônia, ela tem um solo chamado de solo pobre, né? Em nutrientes. Professor, e como é que tem um monte de plantas? Simples assim, né? Sabe por que tem um monte de planta? Porque simplesmente as folhas que caem, né? São ricas, né, em nutrientes e formam o que a gente chama de matéria orgânica. Então é por isso que as plantas conseguem ficar lindas aí, né, na floresta amazônica. Ok? Então aqui alguns exercícios e a gente finaliza essa nossa revisão. Então pessoal, voltando aqui, agradeço a todos. Essa foi nossa revisão de ciências. Qualquer dúvida, a gente vai fazer um plantão de dúvidas no Zoom para estar solucionando algumas dúvidas que ainda ficaram. Essa foi a revisão da unidade 3 e na próxima aula continuaremos com a unidade 4. Obrigada pela participação de todos. Cuidem-se, lavem as mãos e não saiam de casa, por gentileza. Tchau, pessoal.